Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 11, versículo do 1 ao 11. Mateus capítulo 11, versículo 1 diz assim: quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de vocês para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Glórias a Jesus. É importante nós lembrarmos que esse é o momento em que João está preso há aproximadamente 1 ano. Amém? João, ele é primo de Jesus. Quando a gente lê as Escrituras, ele é filho de Zacarias e Isabel. Ele nasce alguns meses antes de Jesus. Você vai ler lá que a sua mãe Isabel, quando vai visitar Maria, estava com 6 meses de gravidez. Então ele é primo de Jesus e ele foi enviado por Deus para abrir o caminho, para ser o precursor, precursor, não é isso? Então ele foi enviado na frente para poder abrir o caminho para que o mestre chegasse. E aí chega um momento em que João está preso agora e João, dentro da cadeia, ele chama 2 discípulos, ele manda perguntar se realmente Jesus é o Cristo, se ele é o Messias que estava por vir. E quando a gente lê esse texto, a gente para refletir, porque a Bíblia nos conta que quando Jesus ele foi batizado, ele vai até o Jordão. A Bíblia diz que João Batista está batizando e Jesus chega para ser batizado. Aí João Batista vira para ele e fala assim: não, eu acho que está havendo uma confusão aqui. Quem tem que ser batizado, tem que ser eu que tenho que ser batizado por você, e não você por mim. E aí Jesus fala para ele o seguinte: não, João, é necessário que se cumpra as Escrituras. Então eu preciso ser batizado. João chega ao ponto de dizer o seguinte: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, e você vem até mim? Mas Jesus fala assim: não, é necessário que se cumpra as Escrituras. João Batista batiza Jesus. Quando a Bíblia diz que quando Jesus sai das águas, você sabe muito bem, o texto diz que uma voz brada do céu, e João estava lá escutando essa voz, dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então João presenciou o próprio pai falando a respeito do filho. João estava naquele momento, presenciou tudo isso, mas agora a gente vai ver um João que está dentro de uma cadeia, mandando 2 discípulos irem até Jesus, perguntando se ele de fato era o Messias. E quando eu estava lendo esse texto, isso me fez refletir muito sobre muitas coisas na minha vida, e que talvez possa também acontecer na tua vida. Sempre quando nós estamos em momento de aflição, em momento de angústia, em momento de desespero,
a gente acaba se questionando se de fato Deus está ou não conosco. E entenda uma coisa, para João é fácil hoje a gente falar, mas tenta se colocar no lugar de João. A Bíblia diz, coloca para mim, Isaías 61, versículo 1. Olha o que diz a Escritura, Isaías 61, 1. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação, grava bem, anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Então João, ele entendeu qual era o propósito de Jesus na terra, mas agora ele está preso e ele sabe, pode deixar lá, Isaías 61, e ele sabe que agora Jesus, ele veio para libertar, trazer liberdade para os que estão na prisão, mas ele vê que essa liberdade não chega até a sua vida. Então na cabeça dele isso dá um nó, porque ele está preso e ele sabe que Jesus veio para curar os enfermos, libertar os cativos, tirar da liberdade para quem está preso. Então ele agora se vê dentro de uma prisão, preso injustamente, e ele vê o Messias anunciando a palavra, então aquilo dá um nó na cabeça dele. E eu pergunto para você, se isso aconteceu com João, imagina o que não acontece com você e comigo. Quantas vezes, eu não sei você, mas quantas vezes eu me questionei se realmente Deus estava comigo. Quantas vezes, às vezes eu parei e falei, Senhor, de verdade, você me chamou mesmo para ser pastor? Porque as lutas são tão grandes, as aflições são tamanhas, que às vezes a gente se pergunta se Deus não errou o alvo. Será que tu não me confundiu com alguém? Será que tu não olhou e eu sou um pouco parecido com alguém e você de repente te confundiu? Porque sempre no momento de aflição, sempre no momento de desespero, sempre nós vamos perguntar se realmente ele é o Messias. Se realmente ele veio com esse propósito. Mas interessante que João, ele foi chamado, entenda uma coisa que eu quero falar com você, eu dei um tema para essa mensagem, coloca lá. Tudo tem o seu tempo. Quando você vai para o livro de Eclesiastes, a Bíblia fala que no livro de Eclesiastes diz que tudo tem seu tempo, Eclesiastes capítulo 3. Tem tempo para todas as coisas. João, ele foi chamado para ser aquele que ia anunciar a voz do que clama no deserto. Só que quando Jesus entra em cena, João, em vez de seguir a Jesus, em vez de entrar no barco de Jesus, em vez de seguir a Jesus, João continua fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer no começo. O que eu quero nessa manhã trazer para o teu coração é que você entenda que tudo tem um tempo determinado por Deus. Você tem tempo de você sentar para ouvir, tem tempo para você depois ter oportunidade de falar. Só que quando você atropela as etapas, quando você tenta falar antes de chegar o tempo de falar, vai dar ruim na tua vida. Antes de você tomar posse daquilo que o Senhor tem para você, vai dar ruim na sua vida. João, ele não entendeu que o tempo que era para anunciar uma voz no deserto, ele não entendeu que aquele tempo havia acabado e que agora chegou um novo tempo na sua vida. Ele não entra mais no fator tempo, ele não entra no kairós de Deus, e ele continua fazendo aquilo que ele foi chamado no passado. João chega ao ponto de estar com seus discípulos reunidos, e aí de repente ele fala assim, eis ali o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 29, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João estava dizendo para os seus discípulos é o seguinte, olha, vocês são membros da minha igreja, mas a igreja de verdade é a igreja daquele cara. Ele anuncia que a verdadeira igreja é a igreja de Jesus, mas ele mesmo não vai ser membro daquela igreja. João, ele não entendeu o tempo da visitação. Talvez seja duro o que eu estou te falando, mas quando você vai mergulhar nas escrituras, você vai ver que o mesmo João que anuncia com autoridade, a Bíblia diz que ele estava no deserto. João não fazia campanha para encher a igreja. Venha para a campanha da prosperidade. Não, João ia para o deserto com roupas de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre. O cara era todo esquisito. E a igreja de João bombava no deserto. Todo mundo ia para o deserto para a igreja de João. João ia para um lugar escondido e as pessoas iam para lá. Porque deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas estão buscando aonde tem de fato a glória de Deus.
Chegou um tempo de que a verdade agora, ela vai ser tão forte, acredite nisso, grava isso no seu coração. E cada vez está ficando mais forte isso. Vai chegar um tempo onde a verdade, ela vai se tornar algo mais tão poderoso, já é, mas vai se tornar com muito mais intensidade, que as pessoas vão ter sede e fome da justiça de Deus. Num mundo de engano, num mundo de confusão, num mundo onde que tudo parece, mas não é. Num mundo onde todo mundo tem voz, todo mundo hoje que se levanta e se diz pastor, apóstolo, as pessoas estão seguindo sem ao menos conhecer e saber de fato quem são. As pessoas hoje, elas escutam uma voz na internet e esses dias a minha esposa recebeu um monte de convites para pregar em outros lugares. E quando ela recebeu aqueles convites, a gente está orando para saber qual o lugar que a gente vai enviá-la, mas é interessante que assim, as pessoas veem ela pregando, sabem que ela tem uma igreja, mas não conhecem a vida dela. As pessoas não sabem quem ela é, não sabem se ela é uma boa mãe, se ela não é. Não sabem se ela é uma mulher de Deus ou se ela não é, porque elas viram uma voz pregando, elas convidam, porque a voz que sai dos seus lábios toca no coração das pessoas. Eu não sei se você está me entendendo, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: hoje as pessoas estão sendo levadas por aquilo que elas ouvem, não por aquilo que elas conhecem. As pessoas não sabem quem ela é, e eu tenho certeza que ela é uma mulher de Deus, não porque é minha esposa. Mas as pessoas que convidam não sabem quem ela é. Então eu fico imaginando como o mundo está. As pessoas, eles ouvem uma voz, eles querem estar perto, eles querem ouvir. E João, ele quando ele começa a anunciar, ele começou a dizer quem era o Cristo, mas chega um momento agora que ele está dentro de uma prisão, ele chama de Jesus assim, cara, vai lá e pergunta para ele se realmente ele é o Messias. Mas interessante a resposta de Jesus. Jesus não diz assim, eu sou. Ele diz assim, ó, diga para João o seguinte, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, os cegos estão vendo, os paralíticos voltaram a ter uma vida normal. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, discípulos, deixa eu dizer uma coisa, fala para João que eu não preciso dizer para ele quem eu sou, aquilo que eu faço de fato mostra quem eu sou. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não são as minhas palavras que vão convencer João de quem eu sou, mas aquilo que eu faço através do Pai vai mostrar para ele que de fato quem eu sou. A minha pergunta nessa manhã para nós, igreja, e principalmente para mim, será que nos momentos de aflição, nos momentos de luta, no momento de dor, vem alguma dúvida na nossa mente se realmente Jesus pode ou não mudar a nossa história? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê um Jesus entrando numa festa que não era dele, que não era, ele foi convidado, mas a festa não era dele, ele não tinha nada a ver com a festa. A Bíblia diz que falta vinho, e ele faz o vinho, a água transformar em vinho. Um Jesus que entra na casa de um homem para comer, vem uma mulher pecadora, começa a beijar os seus pés, ele sabe quem ela é. Será que esse mesmo Jesus que fez proezas e maravilhas e que continua fazendo tantas coisas, eu queria que você nessa manhã parasse para refletir e lembrasse de coisas impossíveis que Jesus fez na tua vida. Será que esse Jesus perdeu o controle e que ele agora não está mais sabendo como fazer? Será que esse Jesus que te trouxe até aqui é um Jesus diferente daquele que você um dia imaginou para você? Será que esse Jesus que a Bíblia diz que ele habita em mim e em você e que ele veio para trazer vida e vida em abundância, será que esse Jesus ele perdeu o controle da tua e da minha vida? Eu vim aqui essa manhã te dizer que ele não perdeu o controle, ele é o mesmo Jesus. Aquele mesmo que fez no passado é o mesmo que continua fazendo. E talvez você me pergunte, mas pastor, por que ele não fez ainda? Ele não fez porque tudo tem um tempo determinado. Quando a Bíblia diz que o povo estava cativo no Egito, perceba uma coisa, o povo trabalhava, ele trabalhava para poder se alimentar, o povo tinha que trabalhar para poder ter comida. Aí Deus agora tira o povo do Egito, leva o povo para o deserto, e agora o povo não precisa mais trabalhar para poder se alimentar, Deus alimenta o povo sem o trabalho. O cardápio foi mudado, o cardápio que era um, agora o cardápio se transformou em outro.
Você vê um povo que estava no Egito, não sei se você já parou para refletir sobre isso, um povo no Egito que está trabalhando lá e é escravo. Esse mesmo povo sai de lá e a Bíblia diz que eles se transformam em um exército. Mas eu te pergunto, você leu na tua Bíblia em algum momento que eles ficavam treinando para lutar contra o adversário? Você já leu isso na tua Bíblia? Eu nunca li. Tu já leu isso? Não. Por que um povo era escravo e agora esse povo está no deserto e antes de tomar posse da terra prometida, cada batalha que eles enfrentavam, eles venciam. Só perderam uma batalha para o povo de Ai. E só perderam por quê? Porque tinha pecado oculto no meio do povo. Perderam para um povo pequenininho. E Deus fez eles serem envergonhados, para que eles soubessem que a derrota deles não tinha a ver com o exército inimigo, mas tinha a ver com o pecado que estava no meio do povo. Eu te pergunto, por que esse exército, que agora está enfrentando todos os adversários, venceu todas as batalhas e tomou posse da terra, por que esse exército, quando estava no Egito, por que eles não se reuniram e lutaram contra os egípcios? Você nunca parou para refletir sobre isso? Porque quando você está debaixo do domínio de Faraó, a tua mente é mente de escravo. Mas quando você sai debaixo do domínio de Faraó e você está debaixo do domínio de Deus, a tua mente é de um vencedor, de um líder, de um exército. O que transforma a nossa vida não é o lugar aonde nós estamos, mas é uma mente transformada. A mesma mente que muitas vezes te coloca aprisionado dentro de situações, é a mesma mente que se você trabalhar no meio dela e você mostrar para ela de fato quem é o teu Deus e o tamanho que Ele tem na tua vida, é essa mente que vai levar você de um lugar de escravo, se transformar em um grande empreendedor. Você quando lê a Bíblia, você vê pessoas que vieram da miséria e hoje são grandes empresários depois que conheceram Jesus. Eu te pergunto, o que mudou na vida deles? Eles fizeram curso? Não. A mente foi transformada. João estava dentro de um cárcere. E o cárcere começou a fazer mal à mente de João, porque João não entendeu que Jesus veio trazer liberdade aos que estavam presos, e ele estava dentro de uma prisão e continuava preso. Mas a prisão, mas é interessante que o mesmo João que está com dúvida dentro da prisão, Jesus, quando os discípulos de João vão embora, ele fala assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado? Vocês foram ver o que no deserto? Um profeta? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jesus falando, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês foram ver muito mais do que um profeta. Dos de nascido de mulher não tem ninguém maior do que João. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. No reino dos céus, o menor é maior do que João. O que Jesus estava dizendo? Aqueles que têm a mente renovada, que têm uma mente de Cristo, porque o reino dos céus é diferente do reino da terra. O reino dos céus é um pensamento diferente. No reino da terra, quem tem mais quantidade financeira domina sobre o outro. No reino dos céus, quem é servo domina sobre aquele que acha que é senhor. Jesus está dizendo o seguinte, no reino dos céus, o menor é maior que João Batista. Quem tem uma mente liberta, que não fica presa às coisas dessa terra, vai conseguir encontrar situações muito maiores do que imagina. O que precisa para a igreja é que nós precisamos mergulhar neste livro e conhecer de fato o autor e o consumador da nossa fé. Coloca para mim Salmo 25:14, por favor. Olha o que diz Salmo 25:14. O Senhor Deus é amigo, fala alto, amigo de quem? E lhes ensina as condições da aliança que faz com eles. O Senhor Deus é amigo, Ele só é amigo daqueles que o temem. Ontem nós fomos fazer um casamento. E aí o nosso filho mais velho teve uma treta lá em casa com um do meio. A gente estava no meio do casamento, a gente saiu de um casamento maravilhoso e eu fui para casa. Imagina como eu fui, né? Chegou em casa, eu falei, senta os dois aí. E eu peguei eles firme, mas principalmente o mais velho. E eu pergunto para você, eu amo meu filho? Não, eu sou apaixonado, eu sou enlouquecido por ele. Mas eu vou mostrar para ele a vida inteira, até que ele consiga entender isso. Que naquela casa as coisas funcionam de acordo como o papai diz, e não como ele deseja que seja. Naquela casa ele vai entender que existe uma ordem, existe um comando, e o comando não vem dele, vem do pai. A pior coisa que existe
é órfão de pai vivo. São pessoas que têm uma autoridade, mas que no fundo não respeitam ela. Estávamos tomando um café e falando sobre autoridade espiritual. É muito triste quando a gente vê uma igreja imatura, eu não estou falando de Belém, eu estou falando da igreja do Brasil. Uma igreja que não consegue respeitar uma liderança espiritual. E eu não acredito naquela liderança de impor, que o membro vai comprar um carro e tem que ligar para mim para saber se pode comprar um carro. Isso não existe. Mas eu acredito numa autoridade onde as pessoas, antes de tomarem alguma decisão, principalmente dentro do corpo, venham consultar as autoridades que estão sobre a sua vida para que possam tomar a decisão. Ou até consultar alguém para saber se é certo ou errado. João Batista, ele entendeu que quando ele estava dentro da prisão, tudo aquilo que ele havia vivido lá no deserto, tudo aquilo em algum momento havia se apagado da sua mente. A dúvida começou a pairar sobre o seu coração. E se aconteceu isso na vida de João, imagina o que não acontece na tua e na minha vida. Agora a minha pergunta para você nessa manhã é: existem duas oportunidades. Ou você vive como João, você vive algo incrível com Jesus, mas quando vem o desespero, a dificuldade, você se tranca dentro de uma prisão e você se torna um preso e não consegue se libertar dessas algemas. Ou você faz como está em Salmo 25, os que temem ao Senhor são seus amigos, esses sim são seus amigos. E os seus amigos, ele faz uma aliança. Quando você se torna amigo de Deus, você se torna íntimo de Deus, quando Deus, a Bíblia diz que ele revela os seus segredos para aqueles que o temem, para aqueles que têm uma aliança com ele. Esse livro está recheado de promessas. Esse livro foi escrito, ele foi deixado para mim e para você, para que nós possamos viver experiências incríveis com esse livro. Mas a minha pergunta nessa manhã é: você tem lido esse livro? Ontem encontrei na festa um irmão que caminhou com a gente muitos anos. Um cara incrível, um homem de Deus. O cara que mais trabalhava nessa igreja, quando estava conosco aqui. Mas um cara que nunca tinha lido a Escritura. E agora, depois de muitos anos, ele está fazendo um curso de teologia. E ele disse para mim que está apaixonado pela Bíblia. Ele nunca tinha parado para ler, está apaixonado. A esposa dele falou para minha esposa que ele já leu assim, uma pilha assim de livros. Porque quem começa a ler esse livro, não tem como não se apaixonar pelo autor dele. Quem começa a ler esse livro, não tem como parar de ler. Você vai começar a ter desejo de conhecer mais. Mas muitos crentes vêm para a igreja e eles querem simplesmente ouvir uma voz. Uma voz que clama no deserto, uma voz que quando anuncia, uau, glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, mas se não tiver fundamento, esse glória a Deus e aleluia, talvez quando estiver dentro de uma prisão, se esqueça quem ele é. A Bíblia diz que o fundamento é Cristo, não pode ser lançado um outro fundamento que não seja Cristo. Cristo é o verdadeiro fundamento, Cristo é aquele que transforma a nossa vida, que transforma o nosso ser, que nos leva para lugares mais altos. Falei com a Adriana, a gente foi pregar lá em Ponta Porã, eu estava pregando, antes de eu terminar a frase, o pessoal, glória a Deus e aleluia, e o pregador envolve ali no mistério e começa uma glória a manifestar. A gente tem que se mover. A Bíblia diz que nós temos que adorar a Deus com a nossa voz, mas também com o nosso corpo, sabia disso? Está escrito isso na Bíblia. Com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Eu queria que você pegasse comigo nessa manhã, que você mergulhasse comigo, entendendo que um homem chamado João Batista, que o próprio Jesus diz que de nascido de mulher, ninguém foi maior que ele. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, eu sou o maior, porque eu sou o filho do homem, eu vim para representá-lo. Mas depois de mim não tem ninguém maior que João. E agora a gente vê o João sendo o maior dentro de uma prisão, com a sua mente em dúvida de fato quem era Jesus. E quando você vai ler a Bíblia, você não vê João curando um paralítico, você não vê João fazendo um milagre, você não vê João fazendo nada, mas João só fez uma coisa, e aquilo era necessário. O que, pastor? Ele anunciou a vinda do Messias. Ele preparou o caminho. Eu e você fomos chamados para preparar o caminho.
João preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo. Eu e você temos uma missão na terra, não sei se você crê nisso, é preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Pode até ser que não venha nessa geração, eu não sei quando virá, mas nós temos que preparar o caminho. Pastor, e como nós preparamos o caminho? Colocando no coração do povo a certeza de fato quem é Jesus. O povo não pode ter dúvida. O povo não pode duvidar. Ah, hoje Jesus fez, amanhã ele não fez, ele não está comigo. Ele está contigo todos os dias. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. Por mais que o inferno se levante, os ventos da tempestade, tenha certeza que Ele está dentro do barco. E Ele dentro do barco, você não vai afundar. Então a gente vai entender o tempo todo que Jesus, quando Ele está conosco dentro do barco, nada pode ser diferente. Perceba que você vai ver em alguns momentos, a Bíblia diz que certa vez ele diz assim, ó, vão na frente, que daqui a pouco eu vou encontrar vocês no caminho. Eles encontram uma tempestade, eles ficam desesperados, de repente eles olham, parece um fantasma. Não, não é um fantasma, é Jesus andando sobre as águas. Mas a gente depois lá na frente, a gente vai ver uma outra tempestade, mas agora nessa tempestade, Jesus está dentro do barco dormindo. Jesus está dentro do barco e tem tempestade. Jesus está fora do barco e tem tempestade. Deixa eu dizer uma coisa para você, a tempestade sempre vai chegar na tua vida. Mas o importante não é a tempestade, mas é o que vem depois da tempestade. Depois da tempestade sempre vem a bonança. Deus sempre libera uma palavra para poder acalmar o vento, parar o mar, porque coisas boas virão. Nós podemos perder tudo, menos a esperança. O mundo está louco, não me importa como ficará o mundo. As pessoas me perguntam, pastor, você não se preocupa com o governo não? Não estou nem aí para o governo. Eu não vivo do governo. Eu não estou aí se o governo vai mudar e agora vai liberar muito dinheiro. Eu não estou nem aí. Se o meu Deus lá do mais alto céu liberar uma palavra, até onde não tem dinheiro, Ele vai liberar dinheiro para comprar comigo. Eu sou movido por fé. Eu não sou movido por aquilo que eu vejo, eu sou movido por aquilo que eu creio. A Bíblia me manda acreditar. A Bíblia me diz o tempo todo que eu tenho que crer. Eu não posso duvidar. A Bíblia chega ao ponto de dizer que quem duvida é como a onda do mar, que é levado para um lado e para o outro. Eu não quero ser como a onda do mar, eu quero ser firme. Eu quero estar no lugar com a certeza de que aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Pastor, e se isso acontecer? Eu não sei nem, pode acontecer o que quiser. Eu não deixo de me agarrar ao Senhor e eu não deixo de crer que aquilo que Ele prometeu vai acontecer. A gente tem esperança de comprar um terreno. Um palmo de terra aqui na Barra é uma fortuna. Como é que a gente vai comprar, pastor? Eu nem sei como é que a gente vai comprar e nem estou preocupado como. Mas que a gente vai comprar, a gente vai. Se a gente não comprar, Deus vai tocar no coração de alguém e vai dar para a gente. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer porque Ele prometeu. Eu lembro que quando a gente estava lá atrás, né? A gente queria simplesmente servir a Deus, a gente só queria servir os irmãos. A gente ia para a nossa casa, começou na nossa casa uma célula. Aí teve um dia, Nilton está lá atrás, não deixa mentir, eu fiz uma reunião com os... Já falei isso aqui, fiz uma reunião com a galera lá em casa, levei uns 30 caras lá para casa. Aí eu falei assim, eu queria saber de você aqui, quem está conosco nesse projeto? Todo mundo levantou a mão. De todos que levantaram a mão, eu hoje só consigo ver 2 aqui. Minha amiga e meu amigo. Eu só consigo ver 2. Mas eu te pergunto, você acha de verdade que eu coloquei a minha esperança nas pessoas que disseram que estavam comigo? Não. É muito triste dizer isso. Mas a nossa vida, o nosso ministério, a nossa vida de modo geral é como se fosse um ônibus. Que ele sai no ponto, na garagem, e ele vai até o ponto final. Muitas pessoas entram nesse ônibus no meio do caminho, e muitas delas descem no meio do caminho. Poucos são aqueles que entram na garagem e vão até o ponto final. Eu pergunto para você, essas pessoas que pegaram no meio do caminho, que desceram no meio do caminho, são piores do que as outras? Claro que não. Tudo tem um tempo, tudo tem o seu tempo. Tem pessoas que Deus chamou para andar contigo do começo ao final. Tem outras que Deus chamou só para um intervalo de tempo na tua vida.
É um tempo que você vai precisar que essa pessoa vai ser específica, ela vai entrar no teu ministério com um propósito e depois ela vai sair dele. Não fique tentando segurar pessoas que Deus já mandou embora há muito tempo. Não fique tentando fazer isso. Não fique tentando viver coisas que Deus não quer que você viva mais. Estou falando de casamento não, amém? Vai liberar tua mulher nem teu marido não, está amarrado em nome de Jesus. É, porque os irmãozinhos aí, eu estou olhando a cara de um de outro aí, ô pastor, Deus está falando, Deus não está falando não. É, Deus está falando, está amarrado em nome de Jesus, sai dele, Satanás. Sai dele agora em nome de Jesus. Que aí os irmãos estão passando luto e falam assim, ô pastor é profeta de Deus, vou largar amanhã. Não, não larga não, que não é propósito de Deus não. Amém? Deus quer que nós vivamos o melhor dessa terra. O Senhor tem algo sobrenatural sobre a nossa vida. Mas nós precisamos entender aquilo que Deus tem para nós. João Batista, ele não entendeu que o tempo de ficar no deserto tinha acabado. Agora chegou o tempo que o Messias entrou em cena. E quando o Messias entra em cena, o deserto não faz mais parte da tua vida. Agora você tem que entrar no barco do Messias. Você tinha a tua igreja até Jesus entrar em cena. Quando Jesus entra em cena, a tua igreja acaba. Você tem que ir para a igreja dele, pode ter o membro, a quantidade que for de membro. Se eu fosse João, lendo hoje, João tinha que ter largado tudo, tinha que ter pulado para a igreja de Jesus. Porque se ele estivesse na igreja de Jesus, mesmo que ele fosse levado para a prisão, ele nunca teria dúvida no coração se ele é ou não o Messias. Porque quem anda com Jesus não tem dúvida de quem ele é. Talvez você possa ter vivido o que João Batista viveu. Você até ouviu falar que realmente ele é o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, que ele faz milagres, prodígios e maravilhas, mas talvez em alguns momentos de prisão na sua vida, isso possa ter trazido algum tipo de dúvida. E eu quero vir hoje aqui me levantar como um homem de Deus para trazer uma palavra para o teu coração. Não permita que a dúvida venha pairar sobre a tua vida. O nosso Deus não é um Deus que hoje faz uma coisa e amanhã faz outra. O nosso Deus é um Deus que tem controle de todas as coisas, ele nunca perdeu o controle. Pastor, e esse governo maluco aí, ele nunca perdeu o controle, tudo está no controle das mãos dele. Tudo tem um propósito, que eu e você não entendemos, mas tudo tem um propósito. Ele nunca vai deixar, pastor, mas talvez você pergunte, mas pastor, será que Deus não está vendo o que está acontecendo na Venezuela? Claro que ele está vendo, tudo tem um propósito. Nós é que olhamos e acreditamos que Deus não está vendo, porque nós queremos que Deus venha agir da nossa forma, no nosso tempo e no nosso território. Mas aquilo que Deus tem para os seus escolhidos não está somente preso a esse lugar aqui. O que Deus tem para os seus escolhidos é muito maior na eternidade do que nesse plano terreno. Talvez muitos irmãos que estão vivendo tristeza ali na Venezuela, que estão passando necessidade, fome, estão vivendo talvez o pior momento da sua vida, tenha certeza que Deus não perdeu o controle. Deus nunca perde o controle. Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Jesus é suficiente para você. Você não precisa de nada a não ser Jesus. Você não precisa de mais nada a não ser Jesus. Se Jesus realmente, ele é o autor e o consumador da sua fé, qualquer coisa que você precise vai ser colocada na tua vida no momento certo. Você só precisa de Jesus. Não negocie seus valores. No momento de desespero, no momento que você está numa prisão, não tente negociar para poder sair da prisão. Não. Nem que se necessário for, continue preso, mas não negocie os valores eternos. Salmo 25:14. Aqueles que são amigos de Deus o temem. Se você temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar o Senhor incondicionalmente. Temer a Deus é antes de você tomar uma decisão, você consultar e perguntar, será que Deus vai aprovar essa minha decisão? Isso é temer a Deus. Temer a Deus é você, antes de fazer alguma coisa, você lembrar que você é um representante, um embaixador de Cristo na terra, e saber se a tua decisão e a tua atitude, de fato, estão agradando o teu Criador. Feche seus olhos que eu quero orar por você, por favor. Jesus, Tu és o suficiente.
Nossa esperança não está em carros, nem tampouco em cavalos. A nossa esperança é o Senhor. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o princípio, tu és o fim. Tu és a estrela da manhã, tu és a rosa de Saron. Tu és a pedra angular que os construtores rejeitaram. Tu és o Filho de Deus encarnado. Tu és o próprio Deus que abriu mão da sua glória, desceu a essa terra, se fez homem, foi para o madeiro, passou necessidades numa cruz, para que eu e todos os meus irmãos pudéssemos ser livres do pecado. O pecado não pode nos dominar, Deus. A tua palavra diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A tua palavra diz, meu Pai, que nós fomos lavados e remidos pelo teu sangue. Quando nós voltamos a praticar as coisas do passado, estamos dizendo para ti que nós não cremos na obra de cruz. O meu desejo nesta manhã, Deus, é que os meus irmãos saiam daqui com a certeza de que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que eles temam e que eles tremam diante de ti. Que eles se desesperem, meu Deus, ao pensar em fazer coisas que não agradam o teu coração. Que haja um despertamento nesta manhã, meu Pai, e que possamos entrar em lugares, Pai, em situações que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Pai, a entender o seu tempo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a mergulhar no teu calendário. Ajuda-nos, Senhor, a comer do teu cardápio, meu Deus. Não queremos nos alimentar da comida desse mundo, mas nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Fica conosco durante esse dia, meu Pai. Visita-nos, meu Pai, durante toda essa trajetória. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo forte vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes e que possamos de fato viver um evangelho da verdade, de transformação, que cura, que salva e que liberta. De fato, Senhor, o Senhor veio para quebrar as cadeias, despedaçar os grilhões, mas o Senhor veio também para principalmente trabalhar no nosso interior, para que nós possamos entender que toda mudança, ela sempre começará de dentro para fora. Essa é a nossa oração, Pai. Transforma-nos de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Esse é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, vá feliz.